Recentemente eu assisti a adaptação cinematográfica de Speed Racer, e é simplesmente maravilhoso, arriscado e experimental. Ele transformou minha perspectiva sobre blockbuster, porque há muita coisa nesse filme de quase 2 décadas atrás que evidenciam a covardia da indústria cinematográfica atual. São coisas que eu vejo e penso, é isso que tá faltando em Hollywood. Mas como um filme que pode despertar esse nível de reflexão foi um fracasso e deu um grande prejuízo. Podemos dizer que Speed Racer é tão, mas tão rápido que a indústria cinematográfica de 2008 não foi capaz de acompanhar. Antes de começar, eu queria contar que eu sempre fui obcecado pelo filme Carros na minha infância. Definitivamente é uma obra que ajudou a me construir como pessoa. Minha paixão veio dos personagens e a história. Claro que o fator corrida dá um tempero muito bom pra tudo isso, porque sendo fã do esporte ou não, cenas como essa nos deixam com a dopamina lá em cima. Mesmo não sendo um grande entusiasta de automóveis e corridas, esse filme me desperta um instinto que faz eu me sentir como se eu fosse. A mesma coisa que eu senti assistindo Speed Racer. Mas assim como Carros, esse não é apenas um filme de corrida. A história do filme da Pixar vai muito além de um corredor egoísta que aprende a ter humanidade, no sentido não humano da palavra. É uma história que aborda muitos assuntos, por exemplo, como a indústria do esporte pode machucar a vida de alguém, ou como o sistema pode apagar certas partes da sociedade. Esses mesmos assuntos podem ser vistos em Speed Racer, de formas bem diferentes. É muito além de um simples filme de corrida, mas ele consegue ser bem mais impactante em todos os sentidos, até por uma questão de o que exatamente as irmãs Wachowski, diretoras do filme, queriam contar com essa história. Para ficar mais claro, temos que entender exatamente o que levou esse longa a ser feito do jeito que ele foi. Tanto em sua parte técnica, com seus visuais distintos e quase epilépticos, quanto na escrita e seu significado oculto. Tudo começou em Matrix, pois foi esse filme que introduziu as Wachowski ao público mainstream e se tornou um fenômeno. Mas há coisas em Matrix que foram completamente distorcidas e tiveram um efeito dominó catastrófico. A cultura Red Pill é uma delas, mas não é dessa desgraça que eu vou falar aqui, é uma desgraça menos pior. O estilo Matrix. Entre aspas. A estética de Matrix é maravilhosa, as cores monótonas representam algo, nenhuma escolha estética é vazia, tudo tem uma certa função que complementa o filme. Acontece que, com o sucesso desse filme, surgiram vários filmecos tentando surfar nessa onda para ganhar alguma parcela do sucesso. Eles não entendiam exatamente o que tornava Matrix um filme especial e bem feito. Eles achavam que era simplesmente usar esses mesmos elementos, cor monótona, couro preto, câmera lenta e afins. E misturar tudo isso de qualquer jeito, sem nenhuma composição ou conexão real entre tudo isso. Para facilitar a explicação, preciso introduzir 2 conceitos. O realismo, que é autoexplicativo, e o formalismo, que é basicamente o oposto. Um estilo completamente surreal que não busca nem um pouco ser consistente com o mundo real, mas sim com o seu próprio universo estabelecido. É isso que chamamos de verossimilhança. O cinema que conhecemos hoje vive numa linha entre o realismo e o formalismo. A maioria fica entre o meio e o realismo. Também é importante destacar a morte das cores do nosso mundo, que está ligada ao capitalismo ditando a tendência cultural. Houve uma explosão de cores do meio para o final do século XX, onde as empresas ainda tinham coragem de inovar constantemente, mas chegando perto da virada do milênio, tudo começou a ser plastificado, padronizado e minimalista. E por questões de gastos, as empresas pararam de fabricar coisas coloridas. Os tons monótonos viraram sinônimo de modernidade e, consequentemente, seriedade e realismo. Por isso, o primeiro Matrix, mesmo não sendo realista, foi considerada uma ficção científica bem pé no chão, porque existiam muitos elementos verossímeis com o nosso mundo, intencionalmente, pois isso é importante para a história. Mas toda essa estética acabou sendo associada ao realismo. A partir daí, os filmes de ação hollywoodianos começaram a sair do meio da linha e se aproximar mais pro realismo, priorizando a verossimilhança com o nosso mundo e não o seu próprio. Realismo não é necessariamente ruim, ele pode ser uma escolha criativa como qualquer outra e seus elementos podem ser bem implementados. E pode ter cores.
Cores existem na vida real. Realismo não significa imitar a realidade. Na verdade, é uma interpretação da realidade. Ela não precisa ser sem graça e cinza só porque vivemos num mundo triste e desgraçado. Cores por si só carregam emoções dentro da percepção psicológica. Então, o uso de muitas delas não vai empobrecer a seriedade realista do seu filme. Só vai adicionar. O próprio Matrix faz uso de cores específicas em momentos importantes do filme. Eu posso exemplificar essa transição de formalismo pro realismo, colocando alguns filmes de boneco nessa linha aqui. Filmes de boneco é como eu defino qualquer adaptação de algo infanto-juvenil que tenha ação. Eu acho que esses são os melhores exemplos porque, naturalmente, eles já deveriam ter muitos elementos formalistas. No começo dessa linha, teve a franquia Batman do Tim Burton, muito surrealista e ajudou a reformar o personagem no estilo gótico fantasioso. Mas foi destrinchado pelo McDonald's, que se apropriou da arte para fazer propaganda de brinquedo. Toda cor e fantasia foi exagerada sem propósito artístico e virou unicamente um recurso para chamar a atenção das crianças. Mas não deu certo e virou sinônimo de desastre financeiro. Batman Eternamente era para ser um filme perfeito e o McDonald's tirou isso de você. Kill that boy! Então os filmes de boneco ficaram nessa área confusa de que estilo eles deveriam seguir. E Matrix apareceu como uma luz no fim do túnel para qualquer obra que tivesse ação. Por isso os X-Men vestiam couro preto, mas X-Men ainda é um exemplo que a estética se encaixou com a proposta política séria e moderna da época. Eu adoro os X-Men coloridos, mas eu não sou hater dessa estética porque ela não foi jogada sem propósito. E agora entra a trilogia Batman do Christopher Nolan, talvez o melhor exemplo dessa transição. Enquanto no primeiro filme ainda havia um equilíbrio entre estética, fantasia e realismo, o segundo já avança bastante pro lado realista e reduz elementos estilizados. E o terceiro acaba se perdendo nessa proposta, deixando de lado qualquer tipo de ousadia cinematográfica que poderia existir. Se criou uma mentalidade de que para algo ser sério, ele precisa de verossimilhança muito próximo à realidade. E eu só percebi agora que minha lista ficou só Batman e o X-Men de intruso no meio. O realismo começou a ser aplicado como regra e não um estilo artístico. Por isso Speed Racer foi tão rejeitado na época. Ele é contra essa regra. É basicamente como a comunidade gamer reage a jogos estilizados. E tratam Red Dead Redemption 2 como o ápice do videogame, mas não porque ele é um jogo muito bem feito em muitos quesitos. Sua arte não é muito apreciada pelo esforço que vários artistas colocaram ali, mas sim porque é extremamente realista. E já que eu toquei no assunto games e estamos falando de indústrias que são cada vez mais fodidas por grandes corporações, o patrocinador desse vídeo pode te ajudar a fugir desses preços cheios abusivos que tentam enfiar na sua goela. Como a porra do novo Lego Batman por R$300. Mas com os cupons da Sucumba já desceu até para R$242. No canal de promoções da Sucumba Games, você pode encontrar diversos cupons de promoção de jogos e também itens de tecnologia para melhorar seu setup. Todo dia aparecem diversos descontos de vários itens. E a melhor parte é que todo mês tem sorteio de jogo 100% gratuito. Semana passada mesmo teve sorteio do Black Flag Remake. Então vale a pena ficar de olho se você curte jogos, mas tá duro de grana. Basta escanear esse QR Code ou clicar no link da descrição para acessar os canais do WhatsApp, Instagram e Telegram. É claro que essa linha que eu tracei não é exatamente linear, até porque existem exceções como o Homem-Aranha do Sam Raimi, que fez sucesso mesmo com seu estilo mais colorido, cômico, e ainda assim com muito drama que foi levado a sério. O Homem-Aranha é meio que uma carta branca nesse quesito, né, porque ele é praticamente o personagem mais verossímil da Marvel. As irmãs Wachowski, como pessoas racionais, discordavam completamente desse imaginário popular de que é objetivamente necessário ter verossimilhança com a realidade para contar uma história séria. E elas não gostaram de ter virado referência para essa visão distorcida da arte. Então isso foi um grande fator que inspirou elas a fazerem um filme como Speed Racer, um longa que se desprende totalmente da imagem que as pessoas tinham de sua filmografia. Um filme que desafiava qualquer tipo de conceito generalizado da época, quebrando a moda de se aproximar do realismo e se entregando completamente pro formalismo. Elas sabiam que existia um risco, mas quiseram apostar com uma mentalidade otimista. Filmes como Pequenos Espiões
Espiões, ou Shark Boy e Lava Girl, era um sucesso entre crianças, mas a crítica não tinha nem a capacidade de entender por que a proposta visual é daquele jeito e criticavam com a mesma perspectiva de sempre. Não se deram o trabalho de entender que o filme busca uma verossimilhança com a imaginação de uma criança que consome desenhos animados e jogos de PlayStation 2. Assim como Speed Racer, que na sua cena de ação remete a versões amplificadas do anime, como se estivessem sendo recriadas por uma criança com carrinhos e bonecos. As irmãs Wachowski pensaram que se elas pegassem uma obra de sua infância, implementassem aqueles visuais super fantasiosos e coloridos, se inspirando em animes, mas uma versão muito mais refinada, interessante e meticulosamente composta, como quadros pintados em movimento, buscando simular a nostalgia de uma infância criativa, com uma trama mais séria, profunda, com certa violência, que refletisse a vivência e os problemas do nosso mundo, assim como Matrix, mas para toda a família e com muita cor. Elas pensaram que talvez assim os adultos poderiam abrir suas mentes. Mas não foi o que aconteceu. O filme fracassou catastroficamente. Era esperado pelos motivos que eu expliquei. Ainda mais porque esse filme saiu junto com o início do MCU com o Homem de Ferro e no mesmo ano que o Cavaleiro das Trevas. Dois filmes de quadrinho que se aproximaram muito do realismo e trouxeram mudanças drásticas nos blockbusters. E querendo ou não, o público ocidental vive dentro de uma bolha tomada pela cultura do consumismo americano e sua arte industrializada. E principalmente naquela época, eles não tinham um repertório fora dessa lógica. Não estavam preparados para um filme como Speed Racer, que além de suas milhares de inspirações da mídia asiática, tem uma composição completamente diferente de um filme tradicional. A ideia de transformar um anime barra mangá em um longa-metragem foi um pouco mais literal do que se imagina. Elas realmente queriam adaptar sensações muito específicas dessas mídias. Então toda a composição do filme é magistralmente diferenciada. A forma como esse filme foi construído se assemelha muito ao processo de animação mesmo. Por exemplo, na maioria das cenas, cada camada do cenário foi filmada separadamente. A mesma lógica da construção de uma animação. Foi um filme extremamente planejado e controlado. As Wachowski já sabiam trabalhar muito bem com o CGI pesado, então a equipe de efeitos visuais foi muito bem dirigida e tiveram o tempo necessário para alcançar a visão desejada sem levar chicotada de estúdio. A edição também segue o mesmo caminho. Muitas transições do filme não são simples cortes ou máscaras, mas sim um deslize de uma cena para outra, para simular a sensação de estar passando os olhos por cada quadro de um mangá. Tudo isso era ousado e, com certeza, difícil de engolir para os críticos ou consumidores tradicionais. E como toda a parte técnica de Speed Racer é propositalmente frenética e não para de fluir como uma correnteza, se você não se entregar à experiência, não vai sair nada de positivo, porque é um longa que não te dá muito tempo para respirar. O que você espera de um filme chamado Corredor de Velocidade com o protagonista Corredor de Velocidade da Silva? E esse é o ponto, quase ninguém se entregou à experiência. O foco virou tanto aquele estilo que eles consideravam uma aberração, que nada da história em si foi absorvido por quem assistiu. Algo semelhante aconteceu com o Hulk de 2003. Um filme sensacional, a melhor adaptação do personagem em live action, mas as partes mais quadrinescas do filme assustaram a audiência. Porque foi inesperado, não era um estilo introduzido no início do filme. Então quebrou a imersão do público que despreza quadrinhos e gosta de consumir os filmes de heróis como se fosse um produto super sério desprendido de suas raízes. Mas no caso de Speed Racer, isso não foi nem inesperado, esse estilo já estava evidente nos materiais promocionais. Mas não importa se o filme claramente não buscava o realismo. Nos olhos do público geral da época, isso significava que era um filme mal feito para criança. E é aquela coisa, quando você quer odiar algo, você odeia aquilo e ninguém pode te parar. Eu te odeio! Mas então, se ninguém conseguiu absorver a história sobre o que exatamente é Speed Racer. A trama em si parte de uma base simples, basicamente a mesma de Matrix. É sobre paixão e resistência contra um sistema corrupto. Mas nesse há um foco sobre família. O protagonista, Speed Racer, cresceu em uma família apaixonada por corridas. O pai, Pops Racer, constrói carros com orgulho e acredita em fazer as coisas do jeito certo. It isn't just a sport. It's way more important than that. It's like a religion. And in our house, the major sponsors are kind of like the devil.
Eu sabia que tu era de boa. Chega junto, parceiro. Desde pequeno, Speed vive à sombra do irmão mais velho, Rex Racer, um piloto lendário que teria morrido após bater de frente com o sistema das corridas. Essa perda marca profundamente a família, especialmente o Speed, que passa a correr não só por amor, mas também como forma de honrar esse legado. Quando o Speed começa a se destacar como piloto, ele chama a atenção de grandes corporações, especialmente a Royalton Industries. O dono da empresa oferece um contrato milionário, prometendo fama e sucesso, mas com uma condição implícita: Speed teria que se submeter ao sistema manipulado das corridas. É nesse momento que o filme escancara o ponto principal da trama. As corridas não são sobre talento, são sobre dinheiro. Resultados são comprados, pilotos são descartáveis. That's what racing is about. It has nothing to do with cars or drivers. All that matters is power and the unassailable might of money. Speed recusa a proposta, influenciado pelos bons valores do pai. Essa decisão desencadeia uma série de consequências. Ele e sua família viram alvo da própria indústria. Speed passa a sofrer sabotagens e vê sua carreira e a segurança de sua família ameaçadas. Ao mesmo tempo, ele descobre que Rex pode não ter morrido de fato, mas sim assumido outra identidade para continuar lutando contra o sistema por dentro. Racer X, I thought we made a good team today. Felt like we've been doing it for a long time. If you say so. Ao longo da história, Speed tenta se distanciar de sua família e se une a aliados como o Corredor X para participar de corridas perigosas e expor a corrupção da Royalton. Essas sequências de ação são mais do que uma simples corrida de Hot Wheels com porradaria e armas malucas. Elas representam uma luta direta contra um sistema que tenta controlar tudo, desde os resultados até o destino dos indivíduos. Mas o ponto mais importante é que Speed nunca está sozinho. A família dele não deixa ele se distanciar e participam ativamente mesmo, literalmente. O pai constrói o carro, a mãe oferece suporte emocional, Trixie ajuda nas estratégias, Park, o mecânico fiel à família Racer, ajuda com orientação técnica, e até o irmão mais novo com seu companheiro macaco contribui. O filme reforça o tempo todo que o que mantém Speed firme não é só a ambição, é o vínculo com essas pessoas. I would say good luck Saturday, but you don't need it. You're already very lucky to have such a family. No clímax, durante a grande corrida final, Speed não está apenas tentando vencer. Ele está tentando provar que ainda existe espaço para honestidade e paixão dentro de um sistema corrompido. Toda a sua vida passa diante de seus olhos, ressaltando tudo que ele precisou passar, fazer, ouvir e aprender para chegar ali naquele momento. O momento que ele consegue provar que seu irmão, supostamente falecido, não fez tudo aquilo em vão. Realmente é possível mudar o sistema. E quando ele cruza a linha de chegada, a vitória, além de pessoal, é simbólica. É a prova de que nem tudo precisa ser controlado por interesses corporativos. Ao mesmo tempo que tudo isso prova que a luta de seu irmão não foi em vão, isso também mostra que ele estava errado em achar que poderia encarar aquilo sozinho, se afastando de sua família para mantê-los em segurança. Às vezes precisamos colocar o que mais amamos em risco para lutar contra algo. Precisamos da ajuda de todos e é assim que Speed consegue suceder. E seu irmão aprendeu isso. Afinal de contas, ele era realmente o Corredor X. Mas infelizmente nunca pôde revelar isso para sua família, porque a sequência do filme nunca aconteceu. Se você for espertinho, deve ter notado que tem um significado secundário nessa trama. Toda a parte crítica desse filme atira várias metáforas para o sistema de Hollywood. O Speed é um artista, não só na pista, mas um literal artista que sente amor pela arte da corrida. When I watch you do some of the things you do, I feel like I'm watching someone paint or make music. I go to the races to watch you make art. And it's beautiful and inspiring
and everything that art should be. Ele entra no mundo das corridas esperançoso, mas ele descobre que aquele mundo não é como ele pensava. Os corredores eram apenas fantoches para empresas, assim como diretores de cinema se tornaram fachada para serem completamente controlados pelos grandes estúdios. A indústria é controlada e o sucesso não é natural. O corredor pode não ser bom, mas dependendo de quem tá patrocinando ele, ele vai ganhar. O único jeito de lutar contra a indústria é trabalhando fora das amarras de uma empresa, falando exatamente o que você precisa fazer. E nem sempre pode dar certo. O filme tem um desfecho otimista. Speed consegue lutar contra o sistema. Ele consegue se infiltrar dentro daquele grande esquema. Ele prova que seu amor pela arte é mais forte do que qualquer influência econômica suja. Wanting to make movies, tell stories, and take that love and turn it into something new. We wanted to try to make a postmodern movie the way that literature was able to become postmodern. Nobody had tried to do this with cinema, or at least not in mainstream Hollywood cinema. No filme, o artista consegue vencer o sistema, mas na vida real, o sistema tá conseguindo vencer a arte. Todo ano surgem cada vez mais remakes, reboots, adaptações preguiçosas, iscas de nostalgia e afins. Cada passo da indústria é a arte se tornando cada vez mais um produto. E não é nenhum bom produto, tá? É enlatado, um fast food barato. É exatamente por isso que esse filme tem ganhado cada vez mais atenção. Não é só porque as pessoas finalmente começaram a perceber a mensagem que ele sempre teve. É porque o mundo mudou o suficiente para que essa mensagem se tornasse impossível de ignorar. A realidade da indústria, que antes parecia algo distante, hoje é escancarado. O público entende como essas engrenagens funcionam, como tudo é calculado, padronizado e transformado em produto. E junto com essa consciência vem o cansaço. Cansaço de fórmulas repetidas, de estéticas seguras, de blockbusters que parecem diferentes na superfície, mas seguem exatamente a mesma lógica por trás. É justamente nesse cenário que Speed Racer começa a se destacar, porque ele não se encaixa nesse padrão, não tenta esconder seu estilo, nem se justificar dentro de uma lógica realista. Ele simplesmente abraça o exagero, a cor e o surreal. O que antes parecia estranho ou até errado para o público de 2008 virou raridade. Um risco que a indústria não tem mais coragem de assumir. Além disso, existe um outro fator, o tempo. A geração que cresceu assistindo Speed Racer, que se conectou com aquele estilo sem precisar racionalizar, hoje é adulta. E ao revisitar o filme, essas pessoas passam a entender o que antes era só instinto. O entretenimento vira leitura crítica, o caos visual vira intenção artística. E é assim que um fracasso começa a se tornar um clássico cult. Porque finalmente existe um público capaz de acompanhar o que ele sempre foi. Existe uma possibilidade otimista de que Speed Racer, mesmo tantos anos depois, ainda possa provocar algum tipo de mudança na indústria. Porque o cinema não evolui de forma linear. Ele avança em ciclos, com excessos, erros e experimentos que em certo momento parecem fracassos, mas depois se revelam essenciais. O próprio Matrix passou por esse ciclo. Depois de uma onda de imitações que copiaram a superfície e ignoraram a essência, parecia que o impacto do filme tinha se perdido, mas muitos anos depois apareceu alguém que finalmente entendia o que fazia toda aquela ação funcionar de verdade. Chad Stahelski. Tendo participado diretamente do processo de Matrix como parte da equipe de dublês, ele absorveu não só a estética, mas a lógica por trás dela. Somando isso com influências do cinema de ação asiático, ele trouxe de volta algo que Hollywood tinha abandonado. Ação clara, coreografada, física e pensada como linguagem. E foi assim que nasceu John Wick, um filme que curiosamente também não tenta ser completamente realista. A cada filme ele abraça mais o exagero, a estilização e uma lógica própria, e justamente por isso que funciona tão bem. Chad Stahelski também trabalhou em Speed Racer, ou seja, essa ousadia visual, esse controle de linguagem e essa confiança no surreal vem de um histórico de experimentação que por muito tempo foi rejeitado. Sem a edição fragmentada de Hulk, sem o exagero visual de Speed Racer, sem a estilização radical de Scott Pilgrim, grandes fracassos financeiros, talvez hoje não existisse espaço para adaptações que tentam ser mais livres. Filmes como Everything Everywhere All at Once ou Project Hail Mary, Barbie, Superman indicam uma tentativa de sair desse molde mais rígido. E é assim que Speed Racer ganhou um novo significado. Ele foi tão rápido que deixou Hollywood para trás. E só agora eles estão começando a alcançar ele. Obrigado aos membros do canal Yasmin, nem sempre será verão. Igor Luan, Arthur, Story Games, Davi Vão e